Pois é, gente, o ser humano é muito complicado. É complicação e mais complicação. Existem pessoas de vários os tipos, de várias naturezas. Eu acho que conviver com os animais é muito mais fácil do que conviver com o ser humano. A convivência com o ser humano é complicado demais. A natureza é muito mutável e diferente. Como nós fomos criados seres únicos, ninguém é igual porque somos diferentes. Não foi feita uma série, não. Somos feitos únicos, criados por Deus como pessoas únicas. Por isso, nós somos tão complexos, porque somos diferentes. E a convivência não é fácil. A gente pensa que é fácil, não é fácil não. Você convive com o pai, com a sua mãe, desde o início. Mas chega uma certa faixa etária da vida que você quer sair fora desse convívio e conviver com pessoas diferentes para desenfastiar até, né? Outros chegam a conviver, mas com conflitos, porque o ser humano ele já começa a querer ser e exercer o seu direito de escolha e entra em confronto muitas vezes com os pais, né? A gente que cria os nossos filhos também vê essa mutação, essa mudança quando eles começam a crescer. Eles começam a crescer, já começam a querer ficar independente, né? E essa independência às vezes incomoda, né? Porque a gente acha que eles querem voar, criar asas até mais do que os seus pais. Chega a fase do namoro, do casamento, dos relacionamentos, e nesse período eles se aproximam mais daquela pessoa nova que apareceu na sua vida do que mesmo da convivência com seus pais, até pelo fato de ser diferente. Aquela pessoa é diferente, é uma pessoa nova, então a pessoa coloca todas as suas energias em harmonia com aquela nova criatura que entrou na tua vida. Mas com o passar do tempo, você vai ver que aquela pessoa que você agregou é diferente também. Porque tudo passa, o romantismo passa, aquele amor aparentemente intransponível por qualquer desavença já começa a desmoronar, né? Você já começa a se irritar, já começa a se enfadar de determinadas situações. E muitas vezes você termina também ficando tediado com aquela situação, e nessa situação muitos casamentos são desfeitos. Quando a pessoa, uma dessas pessoas é uma pessoa arruaceira, que incomoda, que faz alguma coisa que entristece o seu companheiro, existe até uma certa justificação. Ah, fulano separou porque ele vivia na cachaça, ele não ligava para ela, batia e vice-versa, né? Mas muitas vezes acontecem separações em que as pessoas não fazem nada disso, convivem muito bem, o esposo ou a esposa trata muito bem o seu cônjuge e vive aparentemente um céu aqui na Terra, mas existe o tédio que se gera nesses casamentos e começa as pessoas já se estranharem. A gente vê muitos casamentos de pessoas de bem, aparentemente eles vivem um céu, aparentemente, mas interiormente a pessoa vive um tédio, não tem mais emoção, não tem mais conversa, não tem mais diálogo. Mas fora, na sociedade, todo mundo vê como se fosse o casal top da região. Acontece isso com casais casados, acontece isso com casais de namorados,
Acontece isso com tudo, porque o ser humano ele é complicado por si próprio. E quando o ser humano ele começa a não se entender, a não se conhecer pessoalmente, incrível, né? O ser humano não se conhecer, mas acontece. Muitas vezes você se depara em situações que você diz, poxa vida, foi eu que fiz isso, foi eu que criei essa situação. Então, nesse caso, você está demonstrando que não se conhece. E geralmente a gente não se conhece por completo. Existem coisas que acontecem na nossa vida que a gente estranha. É ou não é? Estou mentindo? Às vezes você se estranha, se eu fiz isso. Onde é que eu estava com a cabeça? Mas é porque o ser humano é assim mesmo, ele é imutável, ele é mutável, ele muda. Como disse o grande Raul Seixas, nós somos uma metamorfose ambulante. A gente está em constante mudança. E isso não é fácil. Por isso que eu digo, é melhor conviver com os animais, com um gatinho de estimação, com um cãozinho que está ao seu lado, você alimenta, ele lhe acaricia, ele trata você independente da situação que você esteja. Se você está alegre, se você está triste, de qualquer situação, você chegando em casa, aquele cãozinho avança, quer sentar no seu colo, quer um cafuné, então ele é legal. Dando comida e alimentação em um cafunézinho, ele está beleza. Os animais, mas o ser humano é complexo, é diferente demais. Por isso que a convivência é muito difícil, porque para conviver com uma pessoa você tem que ser pacificador, e isso de ambas as partes. Você tem que ter muito diálogo, muita conversação, muito entrosamento e falar abertamente, diretamente, quando está sentindo alguma coisa. Porque muitas vezes você fica com tédio de determinada pessoa por ela ser boa demais. A fulana é tão boa que não presta. E às vezes não valoriza esse bom. Mas eu te digo uma coisa. Sabe qual é o remédio de tudo isso? É você ser grato. Como ser grato? Agradecer em todos os momentos aquela pessoa que está ao teu lado. Quando você começar a enfadar do relacionamento, seja namoro, seja noivado ou casamento, você começa a enfadar, não quero ver aquela pessoa, não quero, eu estou abusado, a pessoa fica muito no meu pé, todo dia fica perguntando como é que eu estou, me deixa em paz. Quando começar isso, converse. Eu quero dar um tempo. Eu quero ficar raciocinando comigo mesmo. E nesse tempo que você tira, você tem que analisar e ver os prós e os contras daquela pessoa na tua vida. Você pode pensar. E se você agradecer no mínimo a companhia, o bem-estar que aquela pessoa te proporciona, se você agradecer no mínimo, não precisa muito não, você muda de ideia. Mas se você continuar persistindo em sua repulsa e começar a olhar ao seu redor que existem outras pessoas que poderiam te fazer mais felizes, aí é que mora o grande erro. Porque você não está convivendo com aquelas pessoas que você está imaginando. Você está apenas congestionando, tendo apenas uma visão mentirosa, fictícia. Porque quando você começa a conviver com essa pessoa que você imagina que poderia ser bem diferente, você vê que é a mesma coisa e talvez até pior. Então, por que não conversar, dialogar? Por que não entrar em um acordo de gratidão e ver os prós e os contras? Para que você entenda que você mesmo é complicado. Mas que essa complicação não te leve à infelicidade. Pensa nisso, é o que eu te desejo. Valeu?